Eu vou apresentando então a sociedade, para quem está aqui pela primeira vez, a Sociedade da Ciência do Sentir, onde nossa proposta é o resgate do sentir em todos os âmbitos de nossas vidas. Esse sentir que foi tão relegado, engavetado em função do nosso racional, do nosso intelectual, do nosso mental, e criando uma humanidade cheia de neuroses e psicoses e violências, desamor, poluição e tudo mais que nós já sabemos. Então, nossa proposta é essa. E aqui nós temos várias atividades. Temos cursos, onde o principal é o curso da Ciência do Sentir. Beatriz Breves é a nossa presidente e nossa teórica, ela quem construiu toda a teoria da Ciência do Sentir, que concebe o ser humano como um complexo macromicro, onde nós somos, habitamos e pertencemos a esse universo. Então é todo um paradigma vibracional que é apresentado para que a gente possa compreender melhor o outro e termos relações mais saudáveis e positivas. Bom, temos cursos, temos o curso virtual também de psicologia do Hans Kohut. Temos uma sala virtual de bate-papo para os membros e temos a programação cultural que engloba o Encontro Cult, que sempre uma vez por mês tem uma palestra, temos variados, convidados variados. Temos o Cine Cult, que uma vez por mês também temos o cinema. O Expressão Cult, cuja coordenadora é a Regina Conde, aqui presente, artista plástica também. É um encontro de arte, onde ela fala da arte, da pintura, e depois nós pintamos o set aqui, metemos a mão na massa, na tinta, na colagem, também fazemos a nossa arte. E temos o Poesia Cult, que é o filho mais novo da sociedade, onde encontros de poetas homenageados aqui, sempre bem agradável, bem-vindos e muito bacana. Essa é a programação cultural, que é gratuita na sociedade, aberta a todos. E temos o Falando de Sentimentos, que são encontros semanais, onde cada semana elegemos um sentimento para nos trabalharmos, para que a gente possa, digamos, fazer assim, uma educação emocional. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é como se a gente aprendesse a compreender, educar nossos sentimentos, como é que a gente... Administrar nossos sentimentos, e nos conhecermos, é um trabalho de autoconhecimento, e de forma bem agradável, através de recursos audiovisuais, a gente faz os encontros, a gente toca nesses sentimentos, e se conhece através de insights, através de não trocas. Não é terapia, não, é um grupo de... não é um grupo de terapia, mas acaba sendo terapêutico, porque a pessoa tem insights, a pessoa aprende a lidar melhor e a levar relações melhores. O convidado aqui especialíssimo, o Márcio Pascoal, está aqui para falar para a gente sobre biografias. Ele foi muito carinhoso, trouxe 2 livros para ser sorteado. Tá? Legal. Então, ele... Biografia da maconha. E é mesmo, vocês não riam não, porque é mesmo, viu? A maconha está bêbada. Vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse é o original. E, como já tinha falado, eu costumo, nas feiras de livro, trazer PowerPoint, mostrar, mas eu prefiro ficar conversando, que é uma coisa mais... aproxima mais, e a ideia é mais ou menos essa. Então, normalmente o formato de apresentação, para depois perguntas, está aberto a perguntas a qualquer momento, qualquer dúvida que acontecer. Bom, rapidamente, vou me apresentar a vocês. Eu comecei escrevendo romance, literatura com o João Antônio, e depois passei a escrever humor, e a biografia, que é o tema da palestra, foi fortuito, foi uma coisa não muito, foi uma coincidência praticamente assim. Um filho do João do Vale, que foi a primeira biografia que eu escrevi, me procurou porque tinha me conhecido através do meu romance que eu tinha lançado
e que tinha sonhado que o pai dele tinha pedido para entrar em contato comigo para fazer a biografia. E é cheio dessas coisas assim, dessas coincidências, né, estranhas. E aí eu fiquei muito interessado quando ele me disse que eu podia entrevistar praticamente a MPB todinha, né? O João do Vale era muito querido e faleceu em 96, a biografia comecei a fazer logo em seguida quando o filho dele veio para o Rio, que morava nos Estados Unidos. E foi uma oportunidade única conversar com essa turma, né? O Lobo, o Caetano, o Gil, poder fazer amizade que acabou vindo daí com a Miúcha, com a Melinha, tem tanta gente, são mais de 90 entrevistados no livro. E todos eles com uma boa vontade enorme com o João do Vale. E eu achei que ia ser um sucesso estrondoso, porque do jeito que eu era tratado com o Edu Lobo, o Caetano, o Gilberto Gil parava para falar comigo, Abel Silva chorava no telefone, o Fagner, no meio de um show, ele me recebeu no camarim, eu falei, pô, o João do Vale, essa biografia vai ser nada, não entendeu nada, a crítica se dividiu, metade não tomou conhecimento, a outra também não quis saber. E aí ficou eu comecei a ver a dicotomia que existia da memória, o que era a memória de biografia, que é a razão de conversar com vocês hoje, do que realmente o que é necessário, o que é importante para a biografia não existe. O que nós estamos vivendo hoje é uma época de sensacionalismo, uma época de famosos e repercussão dessa fama. As biografias hoje têm esse conteúdo. E elas estão se transformando em autobiografias, porque os próprios biografados perceberam que é uma mina de ouro isso. E além de ser uma coisa narcísica demais, né? Melhor você falar de você do que uma outra pessoa falar. Para os ingleses, que não à toa são os bambambãs das biografias, não existe uma biografia de um autor que tenha qualquer envolvimento com o biografado. Eles não consideram. O que é muito sensato, na medida que se você conhece a pessoa, eu vou escrever uma biografia do Paulo, ele é meu amigo, de repente ele faz alguma coisa que eu tenho que falar, já não vou falar. Ou vou passar essa biografia mais ou menos viciada, que é o que os ingleses chamam, né? Então você tem que ficar bem atento a isso. Hoje as biografias são isso, um jogo de vaidade, e ninguém quer, né? Ninguém quer falar mal de si mesmo, né? Dificilmente você vai encontrar alguém que queira, né? Vai sempre pegar o lado bom da história. Essa biografia me deu chance de tentar fazer outras biografias que eu me interessei, mas nada. Por exemplo, eu ia escrever uma biografia, não, tem que ser do Tim Maia, tem que ser dos Chico, mas todos já tem muita biografia, todo mundo conhece a vida dessa gente, né? Mas as editoras só pensavam no, claro, estão lá para isso. Mas podia ter um aparato, né, de alguma esfera governamental que fomentasse isso, né? Para que a gente pudesse... Também aí depois entra o que os editores falam comigo. Mas ninguém vai ler. Se você fizer a biografia do Mário Peixoto, que é parceiro do Ari Barroso, ninguém vai ler, você tem que fazer a do Ari Barroso. Então é um círculo vicioso que eu me defrontei. E me desanimei um pouco. Até a Rogéria, que morava no bairro comigo, no Leme, me procurou também com... inclusive na maconha, tem uma crônica que eu faço do retrato que foi proibido dela no frontal, e ela gostou muito e escreveu até a orelha do livro. E nós ficamos amigos e ela falava para mim, você vai escrever a minha biografia. E a gente sempre levava na brincadeira. E eu falei, não, tá louco escrever biografia, eu vou escrever a biografia da pessoa que morreu, que já deu trabalho, mas da pessoa viva. Não vai ter jeito. E ela era muito espalhafatosa e falava aquele negócio exagerada. Eu falei, não vou aguentar, né? Ficar com uma pessoa dessa. E falei, não, Rogério, não vai dar certo, vamos continuar nossa amizade. Isso que ele foi seguindo até que ela falou, não, agora você vai fazer a minha biografia. E aí eu falei, bom, um amigo meu que tinha uma editora falou, você tem que fazer essa biografia, que inclusive tem dinheiro, ganha advance, você tem... Eu falei, bom, então vamos lá, ver se eu consigo passar por isso tudo.
E aí, conversando com ela, eu me surpreendi, porque eu disse para ela o seguinte: olha, eu tenho essa história toda de biografia e nós precisamos escolher. Se você quiser falar sobre a sua vida, eu entro como ghostwriter e você bota a Rogéria por Rogéria. Não, eu quero que você escreva a minha biografia. Falei, dessa forma eu vou escrever e você só vai ler a sua biografia quando ela for lançar. Achando que ela não ia aceitar. E ela aceitou. Ela falou, fez fechado. E falei, não tinha mais como escapar. E aí fomos, eu com muito medo, falei, não, bom, vamos lá. Fita, foram mais de 30 horas, ela abriu o coração, contou tudo. Na biografia tem metade, o resto tudo ficou em off a pedido dela, inclusive. E fruto de uma relação amistosa, muito forte. E aí eu achei interessante, porque quando eu estava com ela sozinha, ela era outra pessoa. Uma pessoa muito mais acessível, que ela precisava de empatia. Ela estava com uma turma assim, aí ela falava, mas ela sozinha, era relaxada, me atendia de cueca, a gente fazia um café, era ela voltando. A biografia foi lançada e para minha surpresa, ela ficou chocada com as coisas. E ficou chateada, meu Deus, como é que o público, eu sou a travesti da família brasileira, como é que elas vão interpretar isso? O que você botou no livro? Eu falei, você que me autorizou. Foi preciso a intervenção do irmão dela, para falar, ali tem tudo gravado. Aí ela falou, meu Deus, o que eu fiz? Quando ela começou a ver, isso tudo foi em razão de uma, não sei se é amiga ou inimiga, ameaçando, meu Deus, você não podia ter feito isso, porque você vai perder suas fãs todas, que é a família brasileira, você colocou aí atrocidades, não sei. E ela ficou muito assustada. E aquilo ficou, eu fiquei preocupado, falei, será que isso, né? Mas aquilo foi feito com tanto carinho e eu tive todo o cuidado, com todas as informações que ela me deu, para fazer uma coisa que não fosse chula, não fosse levado para esse lado. E sim, porque é importante saber, ela precisava falar isso, né? Ela tinha necessidade, né, de falar isso. Então, graças a Deus começaram as críticas boas, as pessoas chegaram, ela foi ganhando confiança. E aí foi embora, aí depois virou, foi ao contrário. Ele vendeu bem, ela saiu, nós fizemos. Agora fazer divulgação com a Rogéria era complicado demais, porque ninguém queria saber do que o biógrafo falou da Rogéria, porque a Rogéria estava ali ao vivo, contando as coisas, eu ficava que nem... Eu falei, não vou mais divulgar. Aí a Fátima Bernardi, eu falei, não vou, porque eu vou ficar lá. A Rogéria, primeiro que a Rogéria não deixa ninguém falar, ela não deixava mesmo. E as pessoas também não queriam saber o que o biógrafo vai falar. Eu falava, o João não vai, porque o João está morto. A Rogéria estava viva. E aí, tanto é que quando a Rogéria morreu, o livro também não foi adiante. As pessoas não me chamavam para falar da Rogéria. Porque a Rogéria tinha falado tudo. Já se tinha dito tudo. E agora fica a biografia num processo de venda, que também é legal falar com vocês, porque eu não sei se tem alguém interessado em escrever biografia aqui, possivelmente pode ter, que você tem a venda da biografia, ela vai naquele momento, depois ela fica como se fosse um laboratório. Então as vendas são sempre, eu quero saber como é que foi a vida do fulano, aí procura a biografia. Então hoje eu tenho esses pedidos, até hoje, do João Vale e da Rogéria, pontuais. Não é aquele negócio de venda, mas o livro também sempre fica com alguém interessado em saber. E em terceiro, que é importante também, é a biografia romanceada, que é quando você mistura as duas coisas, né? Que eu acho que é a mais difícil, você só pode partir para essa produção depois que você vivenciou, que você teve alguma experiência com biografia de uma forma geral. A gente parte da ideia, do pressuposto, eu escuto muitas pessoas me dizendo o seguinte, minha vida dá um livro. Todo mundo me diz isso. Fora as que eu escrevi de ghostwriter, que não dava, mas enfim. O certo é que toda vida dá um livro, depende de como é que você vai escrever. Por exemplo, eu sou viúvo 2 vezes. A minha primeira mulher morreu envenenada com chá de cogumelo.
E a segunda com martelada na cabeça, porque não quis tomar o chá de cogumelo. Então é isso. Isso é a forma de você falar que é viúvo 2 vezes. A sua vida, bom, eu fui viúvo 2 vezes. A forma como você conta é que vai dar razão de ser uma boa biografia ou não. É o pacto do leitor, que eu chamo. Tem alguém aqui que queira escrever uma biografia? Pois é, tinha um colega que queria, que ficou de vir, mas não chegou até Eu agora. já escrevi a minha. De certa forma, a autobiografia vai estar presente em qualquer livro de ficção que você escreva, que você sempre vai carregar uma parte de você no livro. E você vai contar a sua história. Acho que a dificuldade da biografia é o que você vai contar, né? Porque é tanta coisa que linha você vai tomar para contar. Normalmente tem algumas que são tidas como padrão, como a cronológica, né? Que você vai. E há muito usada que são flechas, que você vai alternando isso. A do João do Vale, por exemplo, eu associei a eventos da história do Brasil com personagem chamado João. Então tem isso aconteceu quando eu comecei a pesquisar nos jornais, eu fui vendo que existia o João Gilberto, quando estourou, o João do Pulo, quando ganhou, o João Batista Figueiredo, quando assumiu. Eu falei, pô, tem muito João aqui, pontuando. E aí fiz assim uma breve analogia, né? Botando os dois, tudo quanto era João. Quer dizer, você tem várias formas de você ser. A Rogéria foi depoimento. Eu colocava as palavras da Rogéria e o que eu pensava, os comentários que eu ia pegando da história dela. Então tem várias formas, mas normalmente costuma-se pela cronológica, até para você, como você mesmo falou, para a pessoa não se perder, né? A pessoa acabar não se perdendo. Eu recebo muito pedido das pessoas, é claro que cobrando, porque você não vai... Quando é uma pessoa famosa, você tem a importância, né? A relevância de uma biografia. Por que é uma biografia? Às vezes é bobagem, por exemplo, eu como bitomaníaco, adorei saber que essa CD foi composta um sonho inteiro pelo Paul McCartney. Parece que ele recebeu um santo e ele recebeu. Muito interessante saber o estado de espírito de John Lennon quando compôs Help e quando compôs Imagine. Mas esses detalhes só vão ter a relevância de eu gostar da Então, de vez em quando você se defronta com personagens muito famosos e bobagens. Porque aí tudo que o personagem faz é interessante, é relevante, vamos dizer assim. Então, quando eu recebo um pedido para escrever uma pessoa quase anônima para escrever sobre a vida, ela não tem a relevância. Então, fica uma coisa mais pessoal, satisfação da pessoa escrever. Às vezes mostrar para a família, a gente para publicar um livro de qualquer jeito, a gente para mentir, falar besteira, enfim. Tem de tudo. Eu recebi agora um pedido interessante de uma travesti, porque agora eu virei biógrafo dos travestis. Tudo, já temos 5 travestis, sem contar a Jane, que ficou chateada comigo, porque eu falei, eu não aguento mais, honestamente não aguento mais. Ela ficou danada. Jane de Castro. Jane de Castro. É amiga do meu filho. Ela ficou danada. Eu imagino, sinceramente, não, porque ali, como eu acabei de falar para vocês, foi fruto da amizade que eu tinha com a Rogéria, entendeu? Eu não vou jamais escrever a biografia de uma pessoa viva, é muito chato. A não ser que você seja o ghostwriter, entendeu? O Melvin vai chegar a contar a vida dele toda, só a visão dele. E eu vou só colocar. Não vou me envolver. E aí seria, no caso, ghostwriter. Então, eu recebo muito. Recebi agora, que estava comentando, uma travesti no Piauí, não sei se você conhece, Safira Bengo. Mas ela veio aqui, me conhecemos, olha, era uma coisa assim, muito divertida, a pessoa querer, o biógrafo dos travestis, eu falei, mas por que você que escreva? Aí começa a botar um monte de empecilho, mas não, tem que ser, mas por quê? Vira grife de biografia de travestis. É Samantha ou é outra? A Samantha é uma cantora. Não, a outra, que é uma travesti. Samantha. Tem uma Samantha, que era, mas é Samantha. Do livro. É Samantha. Não, mas tem um Samantha e tem outra. Não, tem uma Samantha travesti que foi amiga da Rogéria, mas era só Samantha.
E Samantha é um personagem do meu livro, Os Atalhos de Samantha, que é uma cantora. Eu acho que tem um outro livro que é de uma travesti. Né? Seu? Eu? É. Não. Qual o nome do outro livro que é nome de... Já viu? Já veio? Eu tô entendendo. Não, só a Rogéria. Não, é ficção. Qual o nome do outro livro que é nome de mulher? Ah, sim, a Odara. A Odara foi porque a Rogéria, foi em cima da Rogéria, que com a maconha ela me conheceu. Com o livro, né, que fica registrado aí. Mas com a Odara, a história da Odara, de fato tem razão, a história de um travesti, que na realidade esse personagem começou como um homem, ele não ficou adequado, também como mulher não ficava, aí eu fiquei como travesti, mas é completamente diferente da Rogéria. É uma história de um travesti sem muito... Ele já nasce com as feições femininas, quase como um hermafrodita. É isso, eu recebo muito pedido para... Não sei se tem alguém que quer escrever biografia, eu já poderia dar algumas dicas, né? Que acontece. Tem eu conversando, olha lá, esse é o César, uma enciclopédia viva da história dos travestis de uma forma geral, e não só do travesti, ele é a pessoa responsável pelo acervo da Marlene, e ele é um pesquisador e foi extremamente útil, quase fundamental, para que eu pudesse escrever a biografia da Rogéria. Prazer ter você aqui. Então, eu me perdi. Você estava falando sobre a pessoa que pretende escrever uma biografia. Ah, sim. E tem uma história que eu sempre comento, que daria até um livro que eu acho mais interessante, do João do Vale, que são as entrevistas do livro do João do Vale, que é muito interessante, muito interessante. Eu chegava, por exemplo, com o João Bosco, rapaz, nem vai falar com o João Bosco é horrível. Aí eu ligava para o João Bosco, cara, quase me recebia de... Aí eu comecei a falar, você vai perceber que a pessoa tem fome. O Alceu Valença, você é um louco, não vai entrevistar o Alceu Valença, que é louco, foi ótimo, o bicho vai ser, sabe? Então não tem muito sentido. Aí você percebe que essas pessoas têm os dias ruins e os dias bons. Como todos nós. Então, às vezes não está afim, às vezes tem empresário que não deixa, e às vezes faltava dinheiro para mim. Por exemplo, Gilberto Gil marcou comigo, ainda fiquei blasé. Eu não tinha dinheiro. Vamos almoçar? Eu falei, hoje eu não posso. Isso é muito importante porque... não, é verdade. Depois ele ganhou o prêmio, ele estava meio... Nessa época, 96, ele estava um pouco afastado. Aí ele ganhou, não sei, 4 Grammys. Né? E aí ele começou a voltar para a mídia. Mas é muito importante que você entender essa história, né? Cada um tem o seu dia, né? O Edu Lobo falando, eu recebi na casa do Lobo, tudo também. O Caetano é complicado, por causa da Paula Lavigne, não foi nada disso. E a história mais interessante está aqui na Maconha, que eu escrevi, foi até para o Jornal do Brasil, que foi a história da Marinês. O Marinês, não sei se vocês conhecem, foi uma cantora que é o Ramalho andou se inspirou chamando Marinês, que ela cantava forró, ela cantou muita música de João do Vale, e no Nordeste ela é conhecidíssima, aqui nem tanto. E a Marinês é uma senhora nordestina, não pode falar Paraíba, nordestina. E ela, aí Elba Ramalho, falei com ela, Elba Ramalho, vai lá, ela está no hotel tal, ela vai te receber para da biografia do João do Vale. Eu falei, tá ótimo. Aí estava tudo marcado, eu cheguei na Copacabana, na Glória. Aí eu cheguei no hotel, me identifiquei, é o Márcio Pascoal, eu vim aqui. Aí o cara do hotel falou, dona Marinês, o Pascoal está aqui. Me passou, eu deve ter falado, quero falar com ele. Aí eu atendi o telefone, ô filha da puta, neguinho, sobe logo, safado! Pô, tá animado. Deve gostar do João do Vale aberto. Quando eu chego, eu toco no quarto lá, ela vem de hobby, de não sei o que, fica me olhando, sim!
Eu sou o Pascoal. Pascoal? Cadê Hermeto? Hermeto? Caiu a ficha, ela está esperando o Hermeto. Eu era o Pascoal errado. Ela me olhou, falou, que João do Vale, que biografia, quero Hermeto, cadê Hermeto? Não existe. Quando ela se conformou que o Pascal estava errado mesmo, ela falou lá, respondeu umas 4, 5 perguntas. Outra história, Abel Silva, quando começou a chorar, teve uma de emoção, porque o João do Vale não sabia nem que era importante, né? A pessoa insistiu por falar com uma pessoa, não sabia que tinha sido importante na carreira do João. O João tem muita história e ele tinha 3 compartimentos. Ele era João da família, João do Vale da família, era o João do Vale dos artistas, né? E o João do Vale dos porres, das confusões que ele arrumava. Né? Então, eu chegava num lugar para fazer uma entrevista, todo mundo já tinha bebido, já tinha uma história para contar, e também as pessoas inventam muito, né? Que a pessoa não está aqui. Eu ia fazer essa pergunta, até que ponto é fidedigno o depoimento de uma pessoa numa biografia, por exemplo? Eu tinha até aqui coisa para ler, mas não vou conversar com você, Eu vou que é pegar melhor. o gancho da pergunta dela, complementar. Né? Todo escritor é um artista. E como artista ele quer criar. Ele quer exercer o seu poder criativo. Até onde o escritor, fazendo uma biografia, pode exercer esse poder? É que eles até falam, nas críticas, nos ensaios que eu li sobre biografia, eles chamam isso de o mundo ideal do autor, quando ele escreve uma biografia, porque ele pode utilizar a ficção com respaldo da verdade. Ele pode dizer que, por exemplo, aconteceu isso, ele pode levar para um outro caminho e a pessoa não está aqui para contestar. Ou às vezes até a contestação e fica por isso mesmo. Eu, por exemplo, tenho um show que o João do Vale cantou com um pessoal em Nova Iguaçu. Um rapaz me perseguiu durante um ano, dizendo que ele estava no show de Nova Iguaçu. Então eu falei, gente, eu vi no jornal, você não está no show de Nova Iguaçu. Mas eu tenho como provar. Eu falei, então tá bom, você me prova. Aí veio uma foto dele, não sei o que, toda. E aí ele ficou me perseguindo, eu falei, cara, não vou botar seu nome no show. E aí ele ficou perseguindo o cara que eu botei o nome que organizou o show, não sei se você lembra, Tuninho, ele que organizou o show, e esse cara ficou perseguindo ele também. Então tem de tudo, você se defronta com vários problemas. A verdade é que você tem essa liberdade, vai depender do seu bom senso e principalmente do que você, da relação que você tem com o seu ofício. Se você acha, por exemplo, não é puxar a brasa para minha sardinha, mas eu vou falar. Algumas situações que eu peguei informação do João do Vale, que eram bombásticas, eu não tinha prova. Eu não podia mexer com o terceiro. Trocando em miúdos, o João comeu fulana. E aí, essa fulana era muito importante. Podia colocar e assim, você leu, a fulana ia se defender ou não, ia dizer que tinha gostado, sei lá. Mas eu falei, não, é o tipo da coisa que eu não vou enveredar para esse caminho. Ele é música. Já a Rogéria foi diferente. A Rogéria fazia questão daquele negócio. Mas o livro todo, eu falei, Rogéria, não vamos citar nome. Senão vai virar como é o nome até que a gente falava, que era... Muito engraçado. Eu participei de umas 2 entrevistas. Aí ela fica, a gente se conhece desde criança, eu tinha 13, ela 15. Aí eu senti milhões de histórias, né? Que vão morrer comigo, né? De gente de peso nesse país, né? Aí ela falava pra mim, lembra lá, Cezinha, eu posso contar isso assim? Eu digo, a biografia é sua, você assume o problema, se der algum problema, não me envolva, você vai botar meu nome aí, eu não quero saber. Mas a confiança que ela teve em mim foi alguma coisa. Ela falou assim, off. E aí, eu tinha que ter o maior cuidado de dizer off. Porque aí sim que eu te falo, eu podia aproveitar isso, com todo, exercer a repercussão, tá? Mas não é, então vai depender muito de cada um. De cada coisa, não. A primeira vez que eu assisti João do Vale foi num teatro, feito tipo teatro de arena, que tinha no Largo da Carioca. Não existe mais esse teatro. Você se lembra o nome do teatro?
no Largo da Carioca. Que acabou esse teatro. É onde é o teatro hoje, Bom, onde ele ficou muito famoso foi na Glória Forró Forrado. Esse não, né? É um Não. teatro da Arena. É um teatro que era uma feito arena. um teatro, exatamente, ali no Largo da Carioca. Olha, ele se apresentou, acho que eu tenho até uma foto. Era um Dia do Trabalhador que tem ali, mas não sei se era esse teatro. Era mais ou menos ao vivo, parecia ser até numa praça, ali na Glória. Márcio, eu ainda não li seu livro, estou curiosíssimo. Conheci o João Vale, inclusive. Não sei se o livro trouxe uma história de uma festa de São João, numa chácara no Alto da Boa Vista, do grupo que trabalhava com Antônio Weiss, enciclopédia Mirador, que eu trabalhava lá. Começou com uma coisa pequena, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E Albino Pinheiro entrou na história, e foi indo, e convidado, e de boa vontade, João Vale. Essas eu não tenho não, né? Não, se eu fosse colocar todas as festas e ocasiões assim, que o jogo eu dava mais dois Não, aquela só tem um detalhe que é belíssimo, quer dizer, do João Vale. A propriedade é enorme e diante da casa, uma casa do século XIX, tem um gramado da chácara da minha família. Mas aquilo cresceu, era para ser 50 pessoas, acabou tendo 500. E o sistema de iluminação da casa era péssimo, a eletricidade, acho que era do século XIX, os fios, etc. E tal. Então estava em desespero. Chegou de tarde com um amigo meu, a gente desceu do Alto da Vista para comprar vela, não poder mais, sentindo que a casa não ia suportar, de repente, aquele negócio, apesar de não ter grandes luzes, né? E de fato, chegou uma hora em que, puf, pifou tudo. Foi um tal de passar a vela de um irmão, quase 400 pessoas sentadas no chão de um gramado, assim no meio da floresta, muito bonito lugar e tudo. E o João chegou ali numa espécie de um terraço que tinha na entrada, assim, e sem amplificador, sem nada, sem nenhuma coisa, com a sua própria voz, na noite estrelada, soltou o carcará. Foi uma das coisas mais, e todo mundo com aquelas velas acesas. Foi uma coisa assim, linda, linda. E a generosidade dele de não deixar a festa morrer. Acabou a luz, acabou não sei o quê. Não, caralho, pronto. E foi até o céu. Eu acho interessante que sabe aquele negócio do que a pessoa fala, delegado passa para você passa para ela, passando. Tem muita informação que chegou para mim de vários shows que o João fez isso. Aqui está no livro, foi o que eu tinha registro, que foi no Maranhão, que o prefeito da cidade era contra, ele tinha feito um jingle para o Neiva Moreira, e aí ele cortou a eletricidade do espetáculo do show todo. E aí as pessoas acenderam velas e ele sem microfone fez o show. Quer dizer, a mesma situação. O mesmo roteiro. Que o nosso era uma Não sei festa se particular, não era repetiu. show. Foi o Albino Pinheiro que tomou a festa assim também e chamou o João. Sem dinheiro, sem nada. Isso foi em que uma década? boa, 60, 70? 70 e poucos. 70 e pouco. Eu trabalhava na Mirador com o Einstein, etc. Nessa ocasião, e a gente ali do grupo da Mirador achou que ia fazer, do grupo da enciclopédia. Vamos fazer, aquela casa é linda, coisa boa, que nunca mais teve festa de São João, vamos fazer, não sei o quê. Só que foi contagiando. Ele tinha esse poder, né? Era a característica dele, cantar de pé descalço, chegava, falava, aquele jeitão dele. Sendo que o Forró Forrado, que eu queria dizer para você, é a síntese disso. Ele começou com os amigos e de repente foi a MPB toda cantava, de graça, no Forró Forrado, que era uma lojinha no Catete, no Sobrado. Mercedes Sosa foi lá. Gente, era muito. Os registros que o Adalto, que é meu amigo, que era dono do Forró Forrado, ele tinha todas as fotos. Você fica assim assombrado. Como é que ele conseguia. Mas é o que você falou, vai embora, todo mundo queria. Aí no final todo mundo queria dar uma canja no Forró Forrado, e todo mundo, a Zona Sul inteira queria no Forró Forrado. E acabou que não tinha como segurar aquela coisa, né? Não tinha estrutura para aquele tour. E degringolou. Mas era essa a característica, né?
Não, foi aqui, a gente parou, ele estava no Teatro Arena aqui, eu vim com o Albino Pinheiro, mas não sei, dois amigos, para falar com o João, ele disse, não, eu vou chamar o João, não sei o quê. Acabamos tomando cachaça aqui na cidade. Isso é que eu te falo, todo mundo tem a história que o João vai, cachaça, farra, mas não tem jeito, era a fórmula, né? E ele morreu assim. Posso contar aquela historinha do... Eu fui entrevistar o Marlene pro livro, né? Isso é muito interessante, eu acho. Marlene já estava muito famosa, mas não tinha tido um sucesso de mediano que tivesse estourado. E ela morava aqui no bairro do Peixoto, no início dos anos 50. Aí um dia ela passou, viu um camarada numa obra, que ele trabalhava com um ajudante de pedreiro, sei lá o que era, cantando uma música. Ela achou interessante aquela música, não sei o que. Aí ele conhecia o Luiz Vieira, né? E aí quero gravar isso aí, não sei o que mais o que. Aí entraram em contato, ela tinha um contato com o Luiz Vieira e gravou essa música. Aí ele contava uma história, né, que quando a música começou a tocar no rádio, foi o primeiro sucesso dela de mediano que chamava Estrela Miúda, essa música. Betânia gravou a Neguinha, milhões de pessoas, mas ninguém diz que a gravação original é da Marlene, que é brasileira. Os artistas têm um pouco isso, de várias gerações, né? Aí um dia eu estava tocando no rádio, achava essa história, depois eu vi ele falando isso no programa de televisão, aí ele falava com o pessoal da obra, aí veio a música, mentira, não pode, como é que a Marlene tão famosa, ela quer cantar uma música sua? Ele era a música dele. Auxiliar de pedreiro, e ficava virando massa. E era um calor miserável. Então eles estavam lá e ele ouviu no rádio e falou, gente, essa música que tocando no rádio é minha. Aí ele falou, para de tá delirando, vira massa aí. Ele foi, né, mas tá delirando. Ficou delirando. Ele demorou. Quando ele recebeu o primeiro dinheiro do Estrela Miúda, dava quase 2 anos trabalhado na obra. Ele chegou a ser incomodado pela ditadura, porque a música dele tinha muito a ver com a esquerda, né? Não dá para dividir, certo? Sim. Como é que eu vou te falar isso? Ele era um apolítico fazendo política. Ele não tinha, assim, os partidos, ele era bem ignorante nesse sentido. Ele foi usado, seria isso? Ele não, de uma certa forma, sim, é inevitável. Mas ele não deixou muito isso acontecer. Ele até fazia uma brincadeira com isso, como o Coronel Antônio Bento, que era um forró e agora virou rock das menininhas da PUC. Ele mesmo falava, ele fazia crítica sobre isso. E fez alguns jingles, mas por amigos, pelas pessoas que eram amigas dele. Mas é claro que a ditadura veio em cima, por causa do Carcará, por causa da Opinião, com quem ele andava, e aí pegaram um aparelho, ele estava junto. E quem salvou o João do Vale, isso é a razão do meu livro do João do Vale, quando saiu aqui, não recebeu nenhuma divulgação no Rio de Janeiro. Só mais tarde, com o Trigo, como é o nome, Luciano Trigo, que ele fez uma matéria, porque o Chico Buarque, que está meio confuso. Quem editou o livro foi o Almir Chediak, da Lumiar. E o Chico Buarque já tinha preparado o prefácio, estava na França e estava mandando o prefácio. Mas ele queria algumas coisas do livro para ele dar uma olhada. Quando ele soube que o Sarney apareceu no prefácio, ele se recusou a participar do livro em que o Sarney estivesse. E o Almir Chediak me procurou e falou, mas nós estamos com um problema. Estamos com um problema. Você tem que tirar, foi muito gozado, você tem que tirar o Sarney. Eu falei, não. E o Sarney foi quem salvou o João do Vale quando a ditadura o prendeu. Falei, se o Chico Buarque não entende isso, eu não posso fazer. Petulante. O livro não vendeu nada, o Chico Buarque perdeu muito, o Chico Buarque ia ser, mas eu mantive isso, eu sou bem arrogante. E por isso que eu estou aqui ferrado. Mas a verdade é essa, o que isso foi o que aconteceu. O Sarney tirou o João do Vale e botou ele lá no interior, que aí ele tem histórias, nesse interior. Que descobriu um padre que tinha engravidado a menina. Nossa, quando ele descobriu isso, ele ficou dono da cidade e qualquer coisa ele ameaçava o padre. E aí o Sarney, que depois arrumou também quando ele ficou doente, né, em razão do derrame, arrumou uma pensão para ele. Quer dizer, o Sarney, não vou dizer que o Sarney é claro, mas para o João do Vale, o próprio João falava isso. Então o que eu quis te dizer com política, se fosse uma pessoa
politizada, ele não se envolveria com o Sarney. Mas ele tinha isso. Agora, ele era política pura, porque ele era uma crítica social ambulante. Naturalmente. E quem salvou o Geraldo Vandré foi o João Avelange. Isso, tem um mérito, né? Você não pode tirar. Mas eu achei que por causa da Miúcha, que a Miúcha, eu falei, eu vou falar com o Chico, que ele agora está escrevendo um romance e na França, ele estava na França, ele foi até o Estoril. E aí ele falei, vai, é só a gente explicar para ele o porquê, porque o Chico estava achando que o Sarney estava patrocinando o livro. E aí estava aquela confusão toda. Só que o Chico, envolvido com o Estoril, não dava resposta, ficou enrolando. E aí o Almir falou, vamos lançar a primeira edição, está todo mundo cobrando. E aí a segunda edição, que ele já contava com a segunda edição, a gente coloca o Chico. E aí não rolou a segunda edição, ele morreu. Deixa eu fazer uma pergunta diferente aí. Voltando àquele negócio... Não, sem dinheiro. Da autobiografia. Uma forma de fazer uma autobiografia é escrever uma série de romances. Né? Por que eu estou falando isso? Quer dizer, desde o Sofá Branco, eu conheci o Sofá Branco, né? Em todos os seus livros você tem aspectos que eu associo que possam ser autobiográficos. Alguns forçando a barra, talvez alguma coisa mais emocional, mais, não sei, não está me fugindo a palavra adequada aí. Mas eu acredito que você lendo livros de uma pessoa, você tem até um fio condutor de uma biografia dela. Eu acredito muito nisso, porque você está, como eu tinha falado até com a Linda, que você fica envolvido no livro de alguma forma, você está colocando no seu personagem uma parte de você. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu lancei... Você pode excluir o Odara, você pode... Não, isso que eu ia te falar, não, o Odara, depois do Sofá Branco, eu já fiquei completamente carejado, porque o Sofá Branco é autobiográfico. O Paulo Roberto, que está aqui, trabalhou comigo na Interbras, e a história da Interbras está ali toda. Quando a gente trabalhava, eu falo dos meus filhos, eu misturo muito a ficção com a realidade. Mas aí tem um problema. A minha mãe ficou sem falar comigo durante 6 meses, porque o meu personagem vê os pais transando pelo buraco da fechadura. E ainda com detalhes. Quer dizer, a minha mãe ficou, imagina o choque, só que eu não vi meus pais transando. Esse foi o detalhe, aquilo é ficção, mas eu devo ter acertado. E ela ficou muito chateada comigo. Até hoje, ela está com 91 anos e ela não acredita que eu não olhei pelo guarda-roupa. Porque eu era um moleque, né? Eu era moleque, aí já entra ele, porque é meu amigo de infância, vivia no buraco da fechadura, vendo, tudo tinha a ver, né? E uma amiga minha falou assim, você contou nossa história, a história da feijoada, que tem a dor de barriga. Eu me lembro de ter jantado com a moça, mas a dor de barriga não. Aí você fica, as coisas se misturam muito. A parte do bondinho, ele pega um bondinho e ele vem paquerando a garota. Isso aconteceu de verdade, mas ninguém acredita, que é tão maluco, porque eu não podia perder a paquera da menina, eu entrei no bonde com ela, mas não tinha lugar, vinha no estribo. Eu falei, eu tenho um problema de vertigem. Quando ele veio passando pelo arco ali, eu falei, alguém vai sair, pelo amor de Deus, para eu entrar. E não, foi o bondinho cheio, eu com a garota aqui e eu pra cá. Quando ele veio, o desgraçado ainda parou. Eu fui pra cima e me deu um beijo, né? Foi romântico, pelo amor de medo. Aí o pessoal aplaudia, aí cheguei no conto isso no livro, aí falei, que imaginação a sua. É muito complicado quando você faz um romance autobiográfico, né? Porque aí não é, Jane, é o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos. Não, estou falando que você fez a pergunta e eu tenho uma dúvida também. Sim, sim. É com relação à situação jurídica. Assim. Você é advogada? Sou. Mas não sou dessa área. Tá? Então,
Eu tenho essa curiosidade, porque você lê, às vezes, na imprensa, né? Debates, a família não autoriza, aí depois a família autoriza, aí a pessoa, como é que é lidar com isso? Né? Com essa parte legal do... Era muito complicado, as editoras tinham muito medo, qualquer bochicho parava a máquina, parava tudo, parava a distribuição, era muito complicado. Mas agora nem tanto, porque agora está mais ou menos liberado. Uma decisão judicial, inclusive. Agora já está mais fácil. É claro que você tem algumas coisas um pouco mais pesadas, né? Mas, por exemplo, o Roberto Carlos cismar que não quer, porque não quer, e nem diz porque não quer. Daí eu simplesmente não quero. Eu tenho que escrever. Eu não sou o dono da minha história. Se eu sou um personagem público, eu não posso ser o dono da minha história. É como, só um instantinho, como o Simão Puni, um amigo nosso jornalista, ele entrevista uma série de livros bastidores, né? Ele entrevista, ele grava tudo. Aí quando sai o livro, alguns artistas encontram com ele e falam, você publicou aqui, não era para publicar. Ué, eu estou entrevistando você falou para mim que não era para... Então você não falava sobre esse assunto, tá entendendo? Ele entrou em atrito com alguns atores. Mas o Simão também tem história, né? Porque ele o Zé de Bezerra, né? Ele faz muito essas coisas. Mas não tem problema, eu acho. Hoje não, desde que você também obedeça certos critérios. E aí você vai estabelecer esses critérios com a pessoa. Se você conhecer, se você pegar uma pessoa que como você falou, que você conviveu, ou que você entrevistou. Tem a família. Vai depender. Família, você pode ter problemas com a família, mas aí nunca é por algum problema moral. É sempre problema financeiro. Então, quer dinheiro. Aí nós estamos com a Rogéria um problema com as irmãs que apareceram não sei de onde. Os direitos autorais é do biógrafo, né? Os direitos autorais é de quem escreve. E achar que a Rogéria era milionária. Mas você está usando da fama de uma pessoa, de um personagem. Exato. Esse personagem recebe alguma coisa? Recebe. E normalmente é um acordo que você faz. Quando eu entrei em contato com a Rogéria, ela falou assim, não, eu não quero receber nada. Eu não quero receber nada. Mas mesmo assim, eu perguntei a Luciana, que é minha agente, como é que é o procedimento. E ele falou, normalmente nos Estados Unidos é X, não sei o quê, então seria mais ou menos 10%. E se ela não tem participação nenhuma, você só fala, vou contar a história da Beatriz, então você tem 10%. Aí eu fiz, ela não queria, né? Mas eu falei, pelo menos 10%. Mas aí depende de cada situação. Mas tem direito sim, tem direito. Porque na imagem, né? Na imagem. Porque é um livro de quem escreve. Né? O autor do livro, a autoria, o copyright, tudo é de quem escreve. Mas no caso você está usando uma figura pública, no caso, né? Para fazer a biografia, isso tem um agregado, um valor aí, né? Não é uma história de um desconhecido, é uma história. Normalmente hoje a pessoa, já para se acautelar, ela vai e pede autorização de imagem aos familiares, mediante uma quantia que é acertada, e aí você resolve esse problema. Você falou em Luciano, né? Não sei de quando é a data, não sei de direito aí, que eu não estou forte na terra. O gancho do subtítulo ali, bem ou mal falem de mim, o modismo das biografias. Nos dias de hoje, com essa exposição toda gratuita na internet, onde as pessoas abrem as vidas, né, as portas, as janelas, abrem tudo, escancaram, né, como é que eu vou fazer essa pergunta? Qual a diferença? De uma biografia séria ou de coisa espalhafatosa em cima de uma personalidade famosa? Porque muitas pessoas hoje, né, criam personagens até para a própria internet, para se mostrar. Elas não são quem elas são. Elas são personagens para a internet. Né? E como tem esse modismo, né, que está ali, como é que funciona isso? Até onde é verdadeiro, é fake news, é personagem, ou é pessoa mesmo, ou autêntica, a essência dela. Como é que fica isso?
nos dias de hoje, com tanta exposição. Você tem a parte ruim desse modismo é justamente essa, né? Essa exposição a troco de nada, né? A troco de nada não, levar uma grana aí. E outra coisa também que está acontecendo, que os personagens são muito jovens. Então você tem biografia hoje de pessoas que estão começando. Em 20 anos. É uma coisa assim, meio disparate. Ele é famoso, a Sandy Júnior. A Sandy Júnior. A Sandy é famosa e aí ela escreve. Minha vida, quando eu perdi a virgindade, não faço sexo anal, sei lá que ela pode fazer. Bom, e vende, se ela fizer isso, ela vende tudo que ela quiser. Para algumas pessoas pode ser a síndrome dos 27 anos. Deixa eu me garantir. Vai que eu vou com 27? Exatamente. É isso mesmo. Então tem esse modismo que é ruim. E muito personificado pela Rita Lee, que tem uma verve, ela escreve direitinho, e aí você começa a ter qual a importância literária da Rita Lee contar as histórias da vida dela, porque várias contestações de bastidores. Então, é porque ela escreve bacaninha, eu não li não, eu li uma parte. Eu li. Mas deve estar bem escrito, porque fez sucesso. Muito. Então ela tem aquele humor. Aquilo então é o que eu falei. É ácido. Da morte da viúva com chá de cogumelo e com a martelada. Se você contar direitinho, o valor da biografia é quase 90% de como você escreve. Se você escrever, eu li muitas biografias. Eu peguei algumas biografias que eu falei assim, eu não sei como é que isso passa no crivo de um editor. Coisas horrorosas, e as pessoas falando do nada. Não vou citar porque meio antiético. Mas impressionante como é ruim, como é tosco. E as pessoas estão botando. Esse é o lado ruim do modismo, porque é famoso ou porque você conhece. Eu sou primo do Almir Sater, então eu vou escrever sobre o Almir Sater. E aí o Almir Sater fica sem graça, porque vai querer ser o primo, e aí você escreve um monte de batatada. Comi arroz doce com o Almir Sater. Estou citando o Almir Sater porque não tem, tá? Diz o nome de 3 que você adoraria biografar. Tem vários. Então 3 para checar. 3 que quase biografei. Não saiu porque a Fafá de Belém, que eu conheço desde que chegou aqui, que ela está fazendo uma biografia, mas já tinha se comprometido, ainda ficou esperando se ia, vai acabar não escrevendo. O Dedé Santana, eu também achei que seria interessante, porque aí ele entrou em contato comigo, mas também já tinha lá em São Paulo, e já tinha dinheiro envolvido, ele já tinha recebido uma parte da editora. Também tem essa editora, tem os seus biógrafos, e quando você está pagando, ela se cerca dessa. E eu acho até interessante, né? Se eu sou editor, fazer a mesma coisa. Porque você tem. Para evitar o primo do Almir Sater. Sim. E aí tem seu nome associado a esse termo. Exato. Mas isso que aconteceu. O que eu gostaria de escrever era o Silvio Santos, era bom, né? Nossa! Era bom demais. Era bom demais. No caso, por exemplo, da Rita Lee, né? No caso da própria Rogéria, são personagens que elas são marcantes, independente, não é só pelo fato de serem artistas, de serem famosas, né? Por exemplo, a Rita Lee é uma personalidade forte, uma pessoa contestadora, que já naturalmente geraria um interesse, né, das pessoas, de muitas pessoas por causa disso. No mesmo caso a Rogéria, uma personalidade também forte, marcante, né, um posicionamento muito legal. Então, já chama atenção por causa disso. Isso não faz diferença também? Faz, mas isso é a relevância do personagem, porque é o básico da biografia. O que eu me bato é o seguinte, a Rita Lee, no caso, eu sei de 2 histórias fortíssimas dela, da época do Tutti Frutti e com a Lucinha. E são histórias que deviam ser contadas, mas não é muito
Como é que é a palavra certa? Você não é muito... Enaltecedora. Exatamente. Então é claro que a Rita Lee não vai colocar, até porque é uma briga. Ela não vai dar esse cartaz. Então essa biografia para mim não existe, apesar de ser muito agradável, de ser lida. Não é. Isso que é interessante. Ela é cruel, ela se abre de uma maneira muito cruel, por isso é interessante. Tem fotos da tentativa de suicídio dela que ela coloca, ela é inteiramente quebrada. Ela se jogou de uma janela, de uma varanda. Ela conta coisas que você fica, eu ganhei esse livro, não comprei. Não compraria. E li assim, porque realmente é muito. Deve estar muito é um bem. livro muito cru, Exato. assim, muito. Mas os ingleses não erram nisso, não ajeitam. A biografia da pessoa viva e a biografia feita, autobiografia, eles não consideram. Ou então de alguém chegar no primo do almoçar. Sim. Eles não consideram. Por que vivo? Porque acontece o seguinte, a Rita Lee escreve que tentou o suicídio por não sei o quê. Muito bem, aí tem uma pessoa que falou, mas não foi bem assim. Mas não vou falar, porque a Rita Lee está ali. A Rita Lee está ali, olha. E aí fica. Como é que você pode... Então, agora, de fato deve ter sido muito bem escrita, porque ela escreve muito bem e ela conseguiu superar, pelo que você está me dizendo, o básico dessa história, que é o que ninguém aguenta, o pieguismo de ficar eu sou isso, eu sou aquilo. Tem várias biografias. Né? Então temos bom, não vou nem falar, não estou falando o nome, mas fica, eu sou isso, eu sou aquilo, que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ninguém aguenta. Ela fala uma coisa muito interessante que eu estava dizendo a ela, quando ela foi presa pela ditadura, ela estava grávida. E quem a tirou da cadeia foi Elis Regina, que ela não conhecia pessoalmente. Mas ela foi na cadeia, chamou o delegado e disse que se não tirasse, ela ia chamar toda a imprensa e dizer que eles estavam com a Rita ali presa, grávida, com risco de perder a criança e não sei o quê. E aí soltaram, sabe, relaxaram a prisão e ela foi embora. Sim, é um fato. Isso é um fato, mas é um fato positivo. Claro. É um fato positivo. Talvez se fosse a Maria do Carmo da Silva, ela não falasse. Sim, mas então, porque a relevância na biografia. Isso é uma coisa relevante. Eu entendo assim, quer dizer, a verdade é que a história é contada. Cada um conta a história, o biógrafo tem o olhar, ele vai escolher, né? Enfim, vai dar índole desse biógrafo. Não sei se tem coisas que eu respeitei, o off lá outro talvez não respeitasse, quer dizer, vai também do caráter da pessoa, né? Mas é sempre uma história contada. Até a que a própria pessoa conta é uma história contada. Se a pessoa ainda está viva, é pior ainda, porque ela realmente vai censurar várias coisas na história, vai valorar de forma diferente. E aí eu acho que perde mesmo, perde o caráter mais próximo do contado, né? Porque história é história, não é? E tem que haver um pacto com o leitor. Isso é básico. E você tem que acreditar na história, acreditar no que como a pessoa está te contando. Exatamente. Ela tem que haver esse pacto, que normalmente é criado, constituído a partir da forma como ele escreve. E a gente sabe, é muito doido. Ou a autobiografia. Outro dia a gente estava uma coisa muito boba. Enfim, um exemplo bobo, tinha eu e minha irmã, a gente desce com um cachorro e tem uma bicicleta parada no poste, esse negócio de rua, né? Aí nós paramos e a bicicleta voltou. Aí o porteiro disse, mas ela nunca saiu daí. Eu disse, não, ela saiu daí, ela voltou agora. Ele disse, não, ele trabalha toda noite lá. Quem estava falando a verdade? Nós duas estávamos dizendo, ela não estava mais aqui, ela já saiu tem uns 15 dias e voltou agora. Ele disse, não, ela não saiu daqui em momento algum. E aí? E agora? A bicicleta estava ou não estava lá? Eu acho que nós estávamos errados. Eu não aconselho você escrever a biografia da bicicleta. Vai ter fórum nem você, nem a sua biografia. Mas imagina uma história
história de uma pessoa. Mas qualquer fato, né, Beatriz? Exato. A gente estuda psicologia, um fato acontece aqui. Eu vou contar de um jeito, você de outro. E as pessoas mudam também, a lembrança muda. Sem dúvida. A gente em família vê, eu lembro de um jeito, o outro lembra de outro, e ninguém está falando. Então é muito complicado, então tem que confiar no biógrafo mesmo, acho que essa é a tarefa dele e ele vai ser o porta-voz daquela... O pacto que você faz quando você vai ler. E a relevância que você tem também, a relação que você tem de admiração ou de conhecimento com o biografado é fundamental. Sim. A história do... Se falar qualquer besteira que fale do Mick Jagger, eu vou achar o máximo. Eu gostava muito do Mick Jagger. Então, de 3 biografias do Mick Jagger. Sou maluco. Nem o Kate Richards. Então, vai depender também de como é que você gosta, como é que você se relaciona. Isso também, isso que você está falando, você gosta muito de um artista, enfim. Na arte, né, ou na pintura, na literatura, e quando você lê uma biografia, aquela criatura vira pó para você, né? Então, uma coisa é ele como artista, outra coisa é ele como pessoa. Então a pessoa é atroz, mas é um ator fantástico. Vou te dar um exemplo. Tem vários. Marlon Brando, que eu ganhei. Eu nunca comprei biografia. Eu ganhei a biografia do Marlon Brando. É traduzida, né? Feita foto. É uma atrocidade. Sabe aquele livro nojento que você lê e já Richard não quer mais? Wagner. Sabe? Então, tem. E assim, foi um ator fantástico. Como é que pode ser Você tem que ver se o biógrafo Mas tem ao contrário, dele ou não. Não é dele. Doutora, tem o contrário. Não é porque eu não sei. Luísa. Tem o contrário. Um personagem que isso me ocorreu agora. De Guiandó, Sade, um anjo diabólico. Que você passa a gostar do Sade a partir da biografia. E a ideia que você tem dele é completamente errada. Quando você vê o que ele sofreu, o que ele penou nas masmorras, nas prisões, como ele escreveu com papel higiênico. Isso. Aí você, nas paredes. E como hoje não é tão atroz, né, como você gosta, como era antigamente. Hoje é brincadeira. Se pegar um filme pornô, vai encorar o site. Então, pode acontecer ao contrário. Fora a qualidade literária dele em relação ao que você vê hoje, né? A qualidade como escritor, que eu estou falando. É muito difícil. Eu gosto muito de Justine. Eu acho Justine uma grande sacação. Agora, 120 dias de Sodoma e Gomorra, não sei qual das duas, são 120 dias de sacanagem. Eu acho. Fotografia pode ser considerada uma obra literária? Sim. Justamente por todos esses fatores que a gente levantou, principalmente os atrelados à ficção. Porque não existe a biografia sem a carga ficcional. Sim. Agora, e ela tem que ser bem contada. Não adianta ter a vida interessante. A minha vida dá um livro. Deixe-se bem contado. Dominar a técnica. Exatamente. De um modo geral, a autobiografia deve ser diários que as pessoas escrevem. Memorialismo, né? Isso que eu ia te perguntar. Entre a autobiografia e o memorialismo, você estabelece? Tem. O gênero literário das memórias, que eram as antigas biografias, eram pessoas que tinham hoje que seria formação, né, de opinião, pessoas importantes que tinham acesso à literatura, que relatavam momentos, época, era muito importante para você se situar na época. Era um documento quase histórico. Hoje é uma fogueira de vaidade, hoje é o contrário. Ninguém está preocupado com a época, né? A partir do momento que você faz a biografia da Sandy, já estava... Né? Então, agora eu compreendo a sua dúvida, porque ela não é considerada mesmo, a biografia é uma coisa nova, como gênero literário. A partir do momento que você bota conto, prosa, poesia, por aí vai, a biografia não entra mais. Agora os prêmios já estão abrangendo a biografia. Então acho que é o caminho. O senhor escritor publicou em três volumes algo chamado Minhas Memórias dos Outros. E é um trabalho muito interessante, em que são capítulos subdivididos em partes, etc. e tal,
em que, digamos, fala de Nabucco, porque foi de Nabucco, etc e tal, mas, quer dizer, está fazendo uma coisa biográfica do Nabucco e ao mesmo tempo está dando as memórias dele do Nabucco. Quer dizer, ele assume o protagonismo de vez em quando ou ele transfere. Quem fez? Quem foi? Rodrigo Otávio, meu bisavô. O registro histórico é o mais importante na literatura de 1930, né, que é do seu... Isso aí, para você ver, não precisa nem muito tempo, já José de Alencar já é tido como uma literatura que ninguém aguenta ler. Imagina a literatura de 1930. É muito importante a comunicação direta, isso é básico, mas como registro histórico é fantástico. Agora de Rui Barbosa, eu conheço dos Patos. Você conhece dos Patos? Não, só vi o ladrão do pato? Não. O ladrão entrou na casa dele, pegou os patos, ele pegou em flagrante. Você conhece, né? E começa a falar naquele linguajar que ninguém entende. Ninguém entendia. Aí o ladrão fala: doutor, eu levo ou eu deixo os patos? Não conhecia. A explicação é fantástico. Deixar para a irmã. E se ele já tinha problema na época com o ladrão, imagina hoje. Gente, mais alguma dúvida? Que nós vamos por cult. Recomendo assim, para uma pessoa que queira escrever uma autobiografia ou uma biografia. Biografia boa? Essa de Glendor, Sade, Anjo Diabólico. As biografias do Garrincha, do Rui Bastos, é muito interessante. Principalmente que ele também teve uma questão apoio, familiar também. E também teve um apoio de jornalismo, de tudo. Mas é uma biografia interessante. Nelson Rodrigues, ele é muito bom. O Anjo Pornográfico. Nelson Rodrigues. Sim. Rui Castro. O Anjo Pornográfico. Tem os dois, são as duas, né? Aí tem a Carmen. Mas aí é a relevância que você. Eu gosto mais do Garrincha. Se bem que Nelson Rodrigues também, para mim, é gênio. Então, essas biografias eu fui ler mais pelos personagens. Eu estou tentando pegar puxar a brasa um personagem não muito famoso, que tem uma biografia interessante. Mas são essas as mais conhecidas mesmo, dos nacionais, né? A Elis tem uma biografia boa do Furacão, que é... A Regina Echeverria. Regina Echeverria. Tem algumas biografias nesse sentido. Qual a melhor que você já leu? Tem o caráter mesmo de eu gostar, né, do personagem. Sim. Mas eu acredito que difícil escolher um, né? A Rogéria não pode dizer não. Mas aí é pela qualidade do autor. Não tem da Rogéria, mas é o do Garrincha, eu gostei muito. Vou falar por ele. O Gabriel Garcia Marques escreveu uma autobiografia fake. Eu achei isso maravilhoso. Quem? O Gabriel Garcia Marques escreveu uma autobiografia fake. Ele inventou uma vida para ele. E quando ele lançou esse livro... Não, mas aí é perfeito. E é sensacional. Uma pessoa que tem uma ideia dessa, que todo mundo cobra você, a sua vida, você é famoso. Não, mas ele falou. Ele inventou. Ele inventou essa... Aí você vai fazer porque ele junta a ficção, ele junta as aves da família dele e mente. Fez 8,5. O Fellini fez 8,5. Fellini nessa época, ele tem uma frase que eu usei como epígrafe no meu romance. Devo admitir que os meus filmes de memória narram recordações inteiramente inventadas. Exatamente. Mas eu acho que ele, quando ele gostava, tem algo subjetivo. Quando você escreve é impossível que você não coloque. Você vai nas entrelinhas, você vai entender que ali tem alguma coisa daquela pessoa. Tudo que você escreve, você se coloca. Mas é diferente de você estar focando na vida de uma pessoa. Eu achei isso. Porque aí o caso da biografia é o foco, né? Quando eu dava aula de literatura, de humor, eu levantava uma questão que era muito interessante. Quando você tem um fato que acontece realmente com você, quando você bota no papel, as
pessoas não acreditam. Quando você inventa, as pessoas coloca, todo mundo acredita. Por quê? Como você sabe que aquilo não aconteceu, você escreve com o maior carinho e com detalhe. E quando você escreve que aconteceu, aconteceu. As pessoas mesmo dizem, aconteceu, eu vi. Aí, bom, bota. Aí você não prepara a pessoa para isso. Então, na literatura acontece muito. Você se coloca, de alguma forma você vai se colocar. Principalmente se você conhece o autor, né? Aí você vai ver o autor até onde ele não está. Mas você quer que eu te diga? Eu escrevo, meus livros são técnicos. Não tem como, a gente está se colocando, mesmo no livro técnico, você se mostra, não tem como você se mesmo? Isso eu perguntar agora. Quando eu fiz 70 anos, eu abri a minha caixa preta, antes que o avião caia, né? Eu contei a minha história toda quando eu fiz 70 anos, agora eu vou fazer 80. Você tem que falar isso pro Sandy, pra Sandy. Espera, como é que você se sente assim? Porque eu fico imaginando, você escrever uma biografia assim de uma pessoa, é como se estivesse desnudando aquela pessoa, ou invadindo aquela privacidade, aquele universo, aquele mundo, né? E como é que você se sente fazendo isso? Você tem um quê de psicólogo, você tem um quê de... E tem essa passagem de João do Vale e Rogério. É verdade. Você desnudou os dois. É verdade, contraste. Eu sempre, você se envolve muito com o personagem, com certeza. E aqui é uma coisa assim até mística, né? Eu sempre imagino que vou encontrar, a gente sempre imagina, morrer, vamos imaginar que eu vou encontrar com alguém. Você imagina sempre os entes queridos, as pessoas, e eu já coloco os meus biografados me esperando. Porque tem essa, você querendo ou não, você tem essa vínculo. Você tem um roteiro ou deixa fluir a conversa? Como é que funciona para você entrevistar essa pessoa, para escrever? Essa é uma pergunta boa que você fez. A primeira pessoa que eu entrevistei foi o Zé Cabaleiro. E nós estávamos bebendo em Copacabana, é a primeira vez que ele estava vindo em Copacabana. Essa entrevista eu mostrei para a gente, e eu não deixava ele falar. Eu perguntava e conversava, ele ia falar, eu interrompia e falava. O Fagner, quando eu entrevistei o Fagner, não aguentei, pedi para ele tocar essa partida. Ele encerrou a entrevista. Ele encerrou a entrevista. Então você não tem um roteiro. Então, não, você vai aprendendo. Vai aprendendo a ter. Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo a história. Aí no final, o certo seria você forçar a pessoa, né, a pegar e orientar a pessoa para também não sair do caminho que você quer. O Márcio Pascoal foi que fez a minha biografia, né? A Caixa Preta. A Caixa Preta. Aí ele que fez a biografia da Caixa Preta, né? Mas eu escrevi sozinha e ele... Mas você contou tudo? Contei tudo. Contou a verdade. Contou a verdade. A visão dela da autobiografia não é você não está no confessionário. Na verdade, é o que você quer contar, o que você quer passar para alguém. Você não quer absorção. É completamente diferente. Mas normalmente as pessoas veem assim. Mesmo no dia a dia, as pessoas sabem de você o que você é, o que elas querem. Inclusive eu. Isso aqui é um agradecimento pela sua Olha os seus outros livros. Na linha de humor, né? Eu escrevia mais na linha de humor. Qual o título? Só mostrar o título. Cada louco. Pensei que eu estava perguntando o título. Cada louco com sua mania, que é uma situação do Jaguar. Meu livro de estreia, onde eu conheci o João Antônio. E aí eu já tinha o Sofá Branco, que já vinha sendo prometido, aí eu lancei pela Record o Sofá Branco. Aí ele ganhou, foi indicado Nestlé e Graciliano Ramos da União Brasileira de Escritores, o BR. E aí depois foi o de João do Vale, foi a biografia, depois eu fiz um horóscopo sexual, de humor, que eu fui no Joa, foi muito divertido, que foi o livro que eu mais vendi. Foi o que eu mais vendi.
Não, depois, eu estou interrompendo. A ordem depois foi, acho que foi o Atalho de Samanta, que é uma cantora. E aí eu comecei a escrever sobre música, né? Por causa do João do Vale. E aí escrevi esse romance da Samanta. Depois. Odara veio depois, veio esse, eu acho que veio o Dono da Maconha depois. Depois o livro infantil, o livro Maluco, a Caneta Sem Tinta. E esse foi premiado esse que a crítica se dividiu, né? Metade não leu, metade tomou conhecimento. Ganhou um prêmio lá A Morte Tem Final Feliz, que é o romance da... O Dr. Primo, é o Plínio. Por que a maconha está bêbada? Isso foi uma crônica que eu escrevi no dia que teve a marcha da maconha contra a maconha. E aí eu faço uma analogia da... Tá todo mundo doido, né? Tá todo mundo doido.